Olá, você chegou no Mar e Companhia, o podcast do povo buziano que se organiza por uma melhor qualidade de vida. Hoje nós temos aqui a presença de Flávio Neves, presidente da Serve Búzios, e vou pedir, Flávio, que você se apresente ao nosso público. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que vocês vão estar assistindo. Meu nome é Flávio Neves, eu sou servidor de carreira do município de Armação dos Búzios, concursado, né? Servidor de carreira concursado. Sou servidor desde 2008, já fui servidor em Cabo Frio, já fui servidor de Estado, já fui servidor em Magé, em Maricá, em algumas outras cidades também. Hoje, atualmente, eu estou como diretor-presidente do Sindicato de Servidores, a antiga ASFAB, que era a Associação dos Servidores. A gente, em determinado momento, percebeu a importância de se transformar em sindicato, que o sindicato tem algumas prerrogativas constitucionais, está na nossa Constituição da República, questão de representação processual. E é isso. Hoje eu estou aqui para responder as perguntas da nossa amiga Márcia. Convido a todos que não estão inscritos ainda no canal, se inscreverem no canal, acompanhar a gente no Instagram. Estamos ao vivo, esse programa vai ao ar para 90 emissoras de TV. Então convido a todos a participar do nosso programa. Sim. Começa explicando para a gente, Flávio, o que é Serve Búzios, qual é a missão da Serve Búzios e como é que é organizada a diretoria. Então, perfeito. O Serve Búzios é uma sigla, né, para Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Armação dos Búzios, antiga ASFAB. A gente até fala antiga ASFAB porque a gente teve muito problema jurídico, porque tinha um homônimo, uma outra ASFAB existia, e deu muito problema à nossa entidade. E aí, de associação, a gente teve que transformar em sindicato, por causa dessas prerrogativas constitucionais de defesa dos servidores, e hoje a gente somos Serve Búzios, por isso que tem essa sigla Serve Búzios. A nossa missão é fomentar melhores condições de trabalho para os servidores públicos. E nessa fomentação de melhores condições de trabalho dos servidores públicos, a gente busca melhores condições de vida para a nossa população. Poxa, Flávio, mas como assim? O que implica um sindicato com a população buziana? E eu respondo a vocês. O sindicato ele faz parte de diversos conselhos. A gente faz parte do Conselho Municipal de Merenda, a gente fiscaliza a merenda das nossas crianças, a gente faz parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente, então tudo relacionado ao nosso maior passivo turístico e ambiental, que passa pelo Conselho de Meio Ambiente. O sindicato está lá, tem uma cadeira lá, a gente faz parte da Sociedade Civil Organizada, a gente faz parte do PECS, Parque Estadual Costa do Sol, que fiscaliza todo o parque, a gente tem uma cadeira lá no parque. A gente está no Conselho Municipal de Saúde, que fiscaliza as verbas da saúde. A gente está no Conselho do Fundebs, CACs Fundebs. O que é isso? É a verba federal da educação que vem para o município, a gente tem uma cadeira lá. Então a nossa missão é muito maior do que só prover melhores condições de trabalho para os nossos servidores, mas também para a nossa população. A nossa diretoria é formada por 7 diretores. São eleitos diretamente, através de eleição. Ano que vem a gente vai ter eleição para a nossa entidade. E a pessoa se coloca à disposição, monta uma chapa e concorre, sendo eleito vai ser um dos diretores. Então hoje a gente tem 7 diretores, um presidente, vice-presidente, uma tesoureira, um segundo tesoureiro, um primeiro secretário, um segundo secretário e um diretor assistencial, que é o que faz os convênios. Inclusive, quando você me convidou aqui para o podcast, que eu não sabia a rua, a gente tem um parceiro aqui na esquina, que é a Academia Somar, parceiro do sindicato. A nossa força está nisso, está nos nossos colegas servidores, está nos nossos parceiros. Então, essa primeira pergunta acho que já foi respondida. A nossa maior missão é a qualidade de vida para os nossos servidores e uma melhor qualidade de vida para a nossa população, porque não adianta a gente só brigar em prol dos servidores e esquecer da nossa cidade. Então, eu sou muito grato à minha cidade, que é daqui que eu tiro o meu sustento, né? Eu escolhi trabalhar aqui, eu tive essa oportunidade de escolher, como eu disse, eu fui servidor do Estado, e a nossa missão é essa, prover melhores condições de trabalho para os nossos servidores e uma melhor qualidade de vida para a nossa população. Esse é o seu primeiro mandato? Esse é o meu primeiro mandato, eu fui eleito em 2021, a gente tomou posse em 2022, estou indo para o meu 3º ano e tem sido muito prazeroso, né, brigar pelos direitos dos servidores, poder resolver várias demandas que se arrastavam há 26 anos, conforme foi o plano de carreira, conforme eu vou falar daqui a pouco sobre a nossa insalubridade dos nossos profissionais de saúde, que não era paga, uma verba de natureza também constitucional, está lá na Constituição da República, não era paga.
Então, eu estou aí nesses 3 anos de caminhada e tem sido muito, muito prazeroso poder representar os nossos servidores. Flávio, quantos filiados tem o sindicato hoje? Quais são as principais demandas dessas pessoas que escolheram integrar o sindicato e como é que a entidade responde a essas reivindicações? Perfeito, uma pergunta bacana, porque quando eu assumi, a gente tinha aproximadamente 500 e poucos servidores filiados, no universo de 2.000 servidores concursados. Hoje a gente tem 820 filiados, né, estamos chegando quase a 50% dos filiados, e esse número representa, em vista aqui dos sindicatos da região, um número muito grande, porque depois da reforma trabalhista, muitos sindicatos se esvaziaram, porque não tem mais o imposto sindical. O sindicato, a força do sindicato está no servidor, é a contribuição espontânea. Ninguém é obrigado a contribuir para o sindicato. Às vezes aparecem algumas fake news aí, dizendo que o Supremo aprovou a tal de contribuição, de não sei o que, isso não existe. A nossa entidade, ela funciona só com a contribuição autônoma ali de cada servidor. Então hoje a gente tem aproximadamente 820 sindicalizados, dividido em aposentados, servidores da ativa, servidores do legislativo, da nossa Câmara Municipal, e servidores do próprio Poder Executivo, né? Então a gente está com 820. E as nossas principais demandas, talvez a maior, graças a Deus, graças à nossa luta, foi a resolução do plano de carreira. Búzios foi emancipada há 28 anos atrás, e em 1997, né, foi emancipada em 95, só que a lei orgânica só foi promulgada em 1997. Na promulgação da lei orgânica, a Constituição também já previa o plano de carreira, né? E a lei orgânica reproduziu a obrigatoriedade de ter o plano de carreira para os servidores. Só que desde 1997 até 2024, todos os servidores não tinham plano de carreira. Só quem tinha plano de carreira eram os servidores da GCM, os professores, por força de uma lei federal que é obrigado o professor a ter plano de carreira, e algumas outras categorias, como agente de defesa civil e guarda municipal ambiental, que tinham carreira. Então, a nossa maior demanda foi trabalhar para que todos os servidores tivessem a carreira, tivessem a lei orgânica respeitada. Porque o que aconteceu? Após a lei orgânica ser promulgada, prevendo o plano de carreira, ela também previu que os servidores fossem regidos por um estatuto. Todo servidor público é regido por um estatuto, que é onde estão todas as regras dos servidores, tanto os direitos quanto os deveres. Esse estatuto, que era para ser criado um ano depois, ele só foi criado em 2007. Então, mais uma vez, o município, com seu atraso, ele demorou mais de 10 anos para criar o nosso estatuto. 9 anos e alguns meses, né? Quase 10 anos para criar o nosso estatuto. E aí o estatuto reproduziu de novo o direito ao plano de carreira. E aí, qual que é a importância da entidade sindical nesse momento? Quando teve a positivação, que está escrito em algum lugar aquele direito do servidor, o sindicato, como entidade representante dos servidores, buscou uma tutela jurisdicional, né? A gente tem um remédio constitucional chamado mandado de injunção. O sindicato, na gestão anterior, né, na gestão do Marcos Alessandri, eles judicializaram um remédio constitucional chamado mandado de injunção. E o que esse mandado de injunção fez? Obrigou o município a criar o plano de carreira. Então, a nossa maior demanda, que é o plano de carreira, através de uma ação judicial do sindicato, através da minha continuidade à frente do sindicato, dando continuidade a todas as batalhas que já vinham sendo travadas, finalmente agora em 2024, a gente conseguiu o plano de carreira para todos os servidores. Quando eu digo todos, são todos. Médico, enfermeiro, técnico, motorista, maqueiro, fiscais do município, todos os servidores, agente de secretaria escolar, merendeiro, porteiro. Então todos os servidores hoje, a partir de janeiro, terá o seu plano de carreira. Então essa foi a nossa maior demanda. Uma outra demanda que a gente teve e vem trabalhando ainda, que a gente tem aproximadamente 300 ações judiciais, é a insalubridade. Os nossos servidores da saúde, apesar de enfrentar uma pandemia, apesar da gente ter aquela comoção nacional, eles não tinham um direito básico, que é a insalubridade. O que é insalubridade? É uma indenização por você exercer atividade em local insalubre. Essa insalubridade ela foi também construída através da batalha sindical.
né? Se o servidor agora que estiver acompanhando, ou a nossa população entrar no site da Câmara, escreve lá, Insalubridade Serve Búzios. A gente participou de várias audiências públicas, eu enquanto ainda era só associado, né? Depois que eu deixar de ser presidente, eu vou continuar sendo associado. Claro. A gente conseguiu em 2020 construir a lei da insalubridade, que é a lei 1591 de 2020. Então essas foram as nossas duas maiores demandas que a gente conseguiu vencer, e a gente tem outras. Agora, dia 26 de setembro, a gente vai ter uma grande assembleia. Nessa assembleia, a gente vai cobrar que alguns direitos dos servidores sejam respeitados. Um deles é a questão da CIPA. O que é a CIPA? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O município foi obrigado também a criar a CIPA. Foi através de uma denúncia do sindicato, do Ministério Público do Trabalho, gerou uma ação judicial. O município foi condenado a instituir a CIPA. A lei foi criada, só que até hoje a CIPA não saiu do papel. Então a gente tem colegas que teve acidente de trabalho, a gente tem colegas que estão trabalhando sem proteções adequadas, que a lei prevê que tem um tipo de tratamento diferenciado, que é a questão do EPI e o EPS. EPI, Equipamento de Proteção Individual, e EPC, Equipamento de Proteção Coletivo. Então a gente tem outras demandas que a gente vai tratar agora na eleição, na Assembleia do dia 26, mas as nossas duas maiores demandas, graças à nossa batalha, a gente venceu, que foi a questão do plano de carreira e a questão da insalubridade. A gente tem outras, tem 3 questões que já está judicializada, que é a questão do triênio dos agentes comunitários de saúde, que não é respeitada pelo nosso município, né? Os nossos colegas, agentes comunitários de saúde, não recebem o triênio, então também já está judicializada essa questão. O auxílio alimentação, a lei foi aprovada, já vai fazer quase 2 anos, não é pago aos nossos colegas servidores, também está sendo judicializado, uma ação coletiva pelo sindicato. E tem outras demandas que a gente vai tratar agora nessa Assembleia do dia 26. Então a luta continua, a luta não acabou, né? Quem tiver alguma dúvida, dificuldade, manda mensagem para mim no meu WhatsApp, no Facebook, no Instagram, ou lá no site do sindicato, que a gente tem um site também oficial. E é isso, essas são as nossas maiores demandas. Ok. Flávio, como é ser diretor-presidente do maior empregador desse município? Que eu sei que não deve ser uma tarefa fácil. E você já sofreu algum tipo de pressão política durante seu mandato? Então, essa pergunta também é bem interessante, né? Eu costumo muito falar nos programas que eu participo, ou até no nosso podcast, que a gente tem um podcast próprio, que é a Voz do Servidor. Além de a gente fazer parte do maior empregador, que é a Prefeitura, nós somos uma das maiores entidades civil de Búzios, se não a maior, né? A gente tem mais filiados do que a própria OAB, que é uma entidade muito forte, do que a Associação dos Comerciantes. Então a nossa entidade, ela é grande, ela é forte, né? A gente faz algumas mobilizações que param a cidade de fato. E ser presidente dessa entidade, que tem uma força, tem uma história, que são 23 anos de história construída, tem uma carga muito grande, uma responsabilidade muito grande. Por isso que, nessa segunda parte da pergunta, sobre se eu sofri algum tipo de pressão política, sempre sofri, né? Eu entrei no sindicato por causa de ser assediado, né? Daqui a pouco eu vou investigar uma denúncia de um assédio grave contra uma servidora, saindo daqui do programa. E é isso, é uma responsabilidade muito grande ser presidente de uma entidade que representa mais de 2.000 servidores, né? Apesar de a gente ter apesar de a gente ter 820 filiados, a gente representa todos, né? Todos os servidores, eles são representados pelo sindicato, independente de ser associado ou não. É uma responsabilidade muito grande, e sob a pressão política eu venho sofrendo. Ontem fui vítima de uma grande fake news, né? Por divulgar o edital da nossa Assembleia do dia 26, um jornal aí, né? Ele vai ser responsabilizado judicialmente, se estiver assistindo, ou se alguém fizer um corte e enviar para ele, vai ser responsabilizado judicialmente porque fez uma fake news, contou uma mentira, dizendo que o sindicato está usando de política para promover a Assembleia. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, né? Mas a gente vem sofrendo vários ataques. Eu estou sofrendo ataque por uma página do Instagram, outra fake, né? Você não consegue identificar quem é a pessoa. E aí eu volto a falar da nossa Constituição da República, né? Porque a Constituição da República, ela fala, é lícito você se manifestar entre pensamentos contra uma pessoa, você falar que não concorda, discorda, só que é ilícito o anonimato. Então essas páginas utilizam de fakes. Graças a Deus, essa de ontem do jornal está lá identificado, eu sei quem é,
mas eu venho sofrendo de uma página fake, né, dizendo várias inverdades à minha pessoa, e que breve ela vai ser responsabilizada, porque muita gente acha que a internet é terra sem lei, é terra de ninguém. Então é isso, é uma responsabilidade muito grande. Eu entendo essa responsabilidade, eu entendo a importância dessa entidade. É uma entidade que já teve diversos presidentes, diversas pessoas à frente da entidade que são expoentes na nossa cidade. Né? A gente pode citar, né, a própria Denise, que é uma grande arquiteta do nosso município, uma servidora que tem 40 anos de serviços trabalhado. Né? Então a gente tem, ela também faz parte lá da Associação das Bonecas Negras, também tem uma cadeira lá no Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então essa é a importância das entidades civis serem organizadas, fiscalizar a verba da nossa cidade, né? Porque eu falo dessa importância, eu vou tentar não se alongar muito, porque a nossa cidade é muito rica. Quando a gente fala que a nossa cidade é muito rica, muita gente não tem dimensão do quanto que essa cidade arrecada. Se a gente comparar com Cabo Frio, a nossa cidade é 6 vezes mais rica do que Cabo Frio. Né? Teve um juiz que ele fez um discurso na Câmara, inclusive no ano seguinte nem convidaram mais ele, porque ele falou a verdade, né? Como uma cidade que arrecada 6 vezes mais, não tem 6 vezes mais benefício do que Cabo Frio. Então a nossa população não tem dimensão. Então ter uma entidade forte igual o Servibusos, igual o nosso sindicato, ele é um balanço, é um contrapeso que a gente consegue fiscalizar a verba pública e fiscalizar para onde está indo as nossas receitas. Entendi. E Servibúzios é o primeiro sindicato de empregados de Búzios? Então, do sindicato de servidores públicos, sim. Existem outras entidades aqui em Búzios, como o Sindisol, Sindilagos. Mas o Sindisol é patronal. Isso, tem o patronal. Eu digo de empregados. E tem o dos empregados também, tem o Sindisol e porque o pessoal liga muito lá para o sindicato, que o nosso telefone é muito antigo, e pergunta sobre os sindicatos. Tem o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Pousada, eu não lembro a sigla agora, mas eles ligam muito lá também para saber sobre a homologação de carteiras. Então, tem outros sindicatos aqui instalados também na nossa cidade. O nosso, dos servidores públicos, ele é o mais antigo, né? É um dos mais organizados que tem. Né? A gente está no mesmo endereço há mais de 10 anos, todo mundo conhece, é no Celso Terra, do lado dos Correios. Tem outras entidades também aqui no município, mas a gente é a mais antiga. Nós fizemos 23 anos agora em maio, né? Estamos caminhando para os nossos 24 anos. Né? Em comparação com a emancipação da cidade, a cidade foi emancipada há 28. Então, pouco tempo depois que a cidade foi emancipada e teve o primeiro concurso, que foi em 98, logo assim, em 2001, a entidade foi fundada, ainda como associação, foi fundada na garagem da nossa companheira lá, Denise, lá. Ela cedia o espaço da casa dela. Então, a gente é uma das entidades mais antigas, é uma das maiores entidades, mas tem outras entidades, sim. Essas outras entidades, a gente tenta sempre fazer parceria, até a questão de defesa dos trabalhadores também, né? Porque é o que eu falei, não é só o trabalhador público, né? Eu dou exemplo, uma entidade que foi fundada há pouco tempo, que é a Associação dos Bugres, né? Eu até falava muito para eles, né, cara? Vocês têm que se organizar, vocês têm que ser vistos como um coletivo. Né? Eles fundaram a Associação dos Bugres e agora eles estão refundando, que vão juntar a Associação dos Bugres autônomos com das empresas, porque antes eram duas. Então essa é a importância, as pessoas entenderem a unidade. Né? Hoje a gente tem a unidade dos servidores, porque existe cidade que tem diversos sindicatos dos servidores. Um sindicato é da saúde, Cabo Frio, exemplo, tem o sindicato da saúde, tem o sindicato geral, tem a associação disso, tem a associação daquilo. Aqui em Búzios, apesar da gente ter algumas associações de servidores, a mais forte é o sindicato, entendeu? Aqui a gente tem uma grande parceria com o CEP Lagos. O CEP Lagos é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, mas em Búzios a base é do Servibúzios. Então a gente é uma entidade mais antiga aqui na cidade, né? É uma das maiores entidades, mas tem essas outras entidades, sim. Ok. E já que você tocou no assunto, né, servidores e outros tipos de trabalho, de iniciativas de comércio, como é que a associação, como é que o Servibúzios hoje, vocês têm
uma estatística de qual é a categoria que mais atua, que mais participa, que leva mais demanda? E vocês têm alguma pauta importante no momento em negociação? Perfeito. Essa pergunta, eu fiquei refletindo, pensando nela, né? Então, o que acontece? Eu estive em Brasília, a gente está tendo a regulamentação do marco regulatório das relações de trabalho no setor público. Né? É uma determinação internacional que o Brasil assinou, salvo engano, é 153 da Organização Nacional do Trabalho. A gente esteve lá discutindo, né? Quando a gente fala em categoria, o que às vezes a gente acaba pensando em dividir a categoria, por exemplo, profissionais de saúde, profissionais de educação, profissionais de segurança. Hoje a nossa categoria, quando a gente chama, são trabalhadores do serviço público. A gente participou lá dos seminários e ficou definido que os servidores públicos seriam trabalhadores do serviço público. Então, quando a gente fala assim, se existe uma categoria mais atuante, eu digo que os servidores públicos, como um todo, são atuantes. Em determinados momentos, alguns profissionais se destacaram mais por causa de determinadas bandeiras. Exemplo, o piso da enfermagem. Né? O piso da enfermagem só atingia os profissionais de enfermagem, que eram os auxiliares de enfermagem, os técnicos e enfermeiros. Então, naquele determinado momento, claro que eles foram mais ativos para a gente conseguir conquistar o piso. Né? O piso foi desconfigurado pela nossa Suprema Corte do país, né? Não está do jeito que a gente imaginava que deveria ser. A luta não acabou, os profissionais de enfermagem estiverem assistindo, a luta ainda não acabou. A gente está trabalhando também lá em conjunto com o pessoal de Brasília. Inclusive, a gente faz parte, né? Até esqueci de falar no início. A gente faz parte da federação também dos servidores e a gente faz parte da Confederação dos Servidores, que é a CTB e a CSPB, que é a Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Então, a gente tem outras entidades que nos dão subsídios também, ajudam a gente na nossa batalha. Estão lá em Brasília o tempo todo, estão em São Paulo. Ontem lançaram lá um movimento lá em São Paulo, né, com França, que é um dos ministros do governo atual. Então é isso, não existe uma determinada categoria assim que está sempre mais atuante. Todas são atuantes. Aí eu dou exemplos. A gente teve a questão do piso dos agentes comunitários de saúde, a emenda 120. Então, naquele determinado momento, os agentes comunitários de saúde foram mais atuantes. Né? Como agora a gente está na briga para que seja pago o IFA, né? Que é o incentivo financeiro. Essa é a pauta do momento? É uma das pautas, né? Acho que está na próxima ou está nessa pergunta? Está nessa pergunta ainda, eu vou falar. Então, a gente tem essas categorias dos motoristas. A gente tem um piso também estadual dos condutores e dos motoristas. A gente também conseguiu, através do plano, implementar o piso deles. A gente tem a questão dos odontólogos. Inclusive, a gente tem uma ação judicial da odontologia, que eles requerem o enquadramento como odontólogo de PSF, que tem uma diferença salarial. Então, os trabalhadores do serviço público, eu não direciono falando que determinada categoria é mais atuante, porque todos, quando a gente fez a convocação para ir para a Câmara, a gente lotou a Câmara, né? Teve que proibir a entrada dos servidores, porque acho que eles nunca tinham visto isso, né? A gente encheu o espaço, teve assembleias lá na Câmara que deu mais de 300 pessoas, mais de 300 servidores. Então, todos os servidores, profissionais de Búzios, todos são bem atuantes. Né? Em determinados momentos, algumas categorias que têm alguma coisa relacionada a nível federal comparecem mais, né? Como agora, né? Na Assembleia do dia 26, a gente vai trabalhar algumas pautas relacionadas à GCM, relacionado ao agente comunitário de saúde, e as nossas pautas de negociação no momento é a questão do auxílio-refeição, né? Uma lei que foi aprovada, está na Justiça e até agora não foi pago. Né? O Executivo não sinaliza se tem interesse de pagar ou não. A nossa pauta é que o plano seja cumprido a partir de janeiro. Né? Apesar de haver uma determinação judicial, apesar de ter virado lei, a gente tem dúvidas. Então, a gente já está com o alerta ligado. Eu já estive lá no RH, já fiz uma pauta lá com várias questões para poder enquadrar a partir de janeiro. As negociações estão girando em torno desse sentido, né? O plano ser cumprido, os direitos que já foram conquistados também serem cumpridos, porque, por exemplo, que está aqui na pauta também, o abono de permanência. O que é o abono de permanência? Quando o servidor atinge determinado anos de trabalho, ele tem direito a se aposentar. Ele não se aposentando, ele dá entrada num pedido de abono de permanência, o que ele paga de previdência para de descontar. O que tem acontecido? Tem servidores, principalmente professores, que estão levando um ano para ser concedido o abono de permanência. E qual que é a problemática disso? O município não paga
esse valor retroativo. Aí a gente tem que judicializar uma ação para o servidor ter esse direito de volta, né? A gente tem até uma ação, umas 2 ou 3 ações já nesse sentido, e aí a gente vai sempre aumentando o número de ações judiciais. A gente tenta não judicializar, só que em determinado momento a gente tem que defender o direito do servidor e tem que partir para o Poder Judiciário. Então a pauta do momento seria essa, que o abono de permanência seja concedido num prazo razoável. Isso também está na Constituição da República, né? Razoável duração do processo, que não é respeitado. A licença-prêmio dos servidores, né? Após 5 anos de trabalho, o servidor tem direito a 3 meses de licença. Tem servidor que pede licença, leva 1 ano. E quando ele tem direito, às vezes a chefia imediata não quer dar. Porque se eu tirar você, eu não tenho outro para colocar no lugar. O que o servidor tem culpa que a administração não tem outra pessoa para substituir? Então, o nome diz licença-prêmio. Um prêmio é aquela pessoa que não falta, que não dá atestado, que não chega atrasado. Aí, na hora que ela vai ter o direito à licença dela, não, eu não posso tirar porque você é importante para mim. E aí ela, às vezes, muitos servidores chegam lá... Ela é punida por ser excelente. Por ser bom. Tem servidor que chega lá pra gente chorando, porque às vezes precisa cuidar de um filho, cuidar do esposo, cuidar da esposa. Mas minha chefe falou que não pode me liberar porque só tem eu. Olha que absurdo. Então, se fosse um mau profissional, seria liberado. Então, as pautas nesse momento giram em torno da gente fazer cumprir o nosso tão sonhado plano de carreira, que foi a minha maior bandeira quando eu concorri ao sindicato, igual esse folder que está aqui, eu fiz um folder também, foi uma das minhas promessas de campanha, a gente conseguiu, porque não bastava só a gente ter conquistado na justiça, porque existe muitas demandas judiciais que a gente ganha, mas não leva. Né? O mandado de injunção foi uma dessas, porque o município ele não compareceu às audiências de conciliação. A gente já tinha transitado em julgado, né? E já estava em execução a sentença. Só que o juiz entendia que era melhor tentar acordos. E ele marcava audiências de conciliações. E o município não comparecia, né? Enfim, a gente conseguiu que o município comparecesse, fizesse um cronograma. Depois que ele não cumpriu o cronograma, a gente conseguiu uma decisão judicial de aplicação de multa no CPF do gestor. Isso aí também pesou, né? Porque enquanto tá a prefeitura que paga, tudo bem. Agora, quando vem para o bolso, é mais complexo. Então é isso, as nossas pautas são essas. Sobre as categorias, todas elas são bem atuantes em Búzios. Bom saber. Quanto é que custa para ser filiado e quais os benefícios de quem se associa ao sindicato? Além de ver as pautas andarem, dessa negociação, tem algum benefício? Tem vários benefícios. Eu trouxe até um folderzinho para me ajudar. Esse folder já está até desatualizado, né? Que foi algumas conquistas que a gente teve. Aqui não está todos as nossas vantagens, mas tem as principais vitórias e as vantagens de ser sindicalizado. A primeira maior vantagem é você ser representado por uma entidade. A gente tem a prerrogativa, né, constitucional de representar o nosso associado administrativamente e judicialmente. Então, a primeira vantagem de você se associar, quando você preenche a ficha de filiação, é você ter uma representatividade. Sobre o valor ele é previsto no nosso estatuto, no artigo 17, que ele é 1% da remuneração do servidor, com teto de R$100, né? Nenhum servidor paga mais de R$100. E por que isso? Antes a gente tinha algumas categorias, e aí eu dou um exemplo dos próprios médicos, né? Que tem médicos que têm salário base muito alto. Então vamos supor, hoje o salário base do médico é 18 mil, mas ele não recebe 18 mil porque o teto do prefeito é 15. E mesmo assim ele sofreu um desconto de mais de R$100 de contribuição associativa. Então hoje tem um teto de R$100, né, é 1%. Para a pessoa chegar a pagar R$100 significa que ela ganha 10 mil. Né? Então é um valor considerável. Para a pessoa pagar 50 significa que ela ganha 5 mil. Então o que essa contribuição representa para o sindicato? Com essa contribuição a gente tem dentista gratuito aqui na Rasa, servidor que deseja fazer algum tratamento, extrair o dente. Gratuito? Gratuito para os nossos associados. Não é desconto, não? Não é gratuito. A gente tem a nossa assessoria jurídica, o servidor tem algum problema relacionado com a prefeitura, a nossa assessoria jurídica atende ele. A gente tem parceria a gente tem um sindicato em Macaé, tem uma parceria que tem uma pousada lá, com mais de 10 chalés, o nosso servidor associado ele pode usar. Como eu disse no início, a gente tem a parceria com a academia aqui na entrada aqui da rua, aí ele tem um desconto. A gente tem a nossa carteirinha do associado, que ele dá direito a vários comércios aqui da cidade, que a gente tenta fomentar o comércio aqui dentro.
A gente tem as festas, né? A pessoa paga uma contribuição. A gente tem a nossa festa tradicional, que é a festa das mulheres, né? Do Dia Internacional da Mulher, que é o dia que a mulher deixa todo mundo de castigo em casa e ela vem aproveitar o dia. E a gente já tem a nossa tradicional festa de final do ano. Eu digo tradicional, né? Foi a primeira festa que a gente fez, foi através da minha gestão, mas que já entrou no calendário, né? Inclusive a gente vai ter uma grande festa esse ano. Já deixo aqui o convite para os servidores. Esse ano a nossa festa vai homenagear os servidores que vieram de Cabo Frio, né? Que é aquela história toda de emancipação. Teve servidores que puderam optar a vir trabalhar em Búzios e aqui permaneceram. E teve o primeiro concurso em 98. Então o tema da nossa festa esse ano é a valorização dos nossos servidores, a nossa história, que é os nossos servidores que vieram de Cabo Frio, e os servidores que são do concurso de 98. A gente tem a trilha do servidor, a gente vai efetuar agora a trilha agora em outubro, que como a gente não tem a festa do servidor, porque em outubro, que é o Dia Nacional dos Servidores Públicos, né, dia 28, a gente faz a nossa trilha. Então, com a contribuição, serve para tudo isso, né? A gente faz blusas, a gente tem as canecas, a gente paga o nosso aluguel lá no centro, a gente ainda não tem a sede própria, é uma das nossas batalhas também, eu creio que eu vou terminar meu mandato, a gente vai ter a nossa sede própria, e é isso, a gente paga a nossa assessoria jurídica, além do dentista, a gente está tentando outras parcerias, a gente já tem acompanhamento psicológico, só que é desconto, então a gente quer ter coisas que o servidor vai lá e tem à disposição já incluída na mensalidade. É um desafio muito grande, porque como eu disse, né, são 23 anos de história e a gente vem caminhando, tentando conquistar, né? A questão nossa da sede é bem complexa, porque hoje a nossa sede fica no centro da cidade. É um dos imóveis bem localizado, então o nosso aluguel tem um peso no nosso orçamento, mas a gente tenta trazer benefícios para os servidores. Convênios, servidor quer almoçar ali no centro, tem o nosso um dos maiores parceiros, o restaurante Chamas. Você apresenta a carteirinha, hoje para você almoçar lá está R$ 49,90, o nosso servidor paga R$ 35, sem burocracia, sem nada. Apresentou a carteirinha, R$ 35, buffet liberado. Ah, Flávio, minha esposa quer fazer um cabelo, a gente tem o Fernando Freitas, cabeleireiro, vários descontos, luzes, cortes, Pingo d'Água, tá sempre aí no Instagram também, um abraço Pingo d'Água, ele é uma aula de natação em mar aberto, a gente tem a parceria com eles, preços sensacionais. Multicel, que é uma das nossas maiores parcerias, que é ali no centro de Búzios, é uma loja de celular, 20% de desconto, apresentou a carteirinha na hora. Faculdade, Uniaselv, Unopar, UVA, o servidor tem desconto também lá. Que legal. Ótica MG, fica ali em Manguinhos, 20% de desconto sem burocracia. Ótica Três Amores também, tem preços lá sensacionais. DD Clean, depósito de bebida, Casa da Empada, tem muitos. Eu trouxe aqui o folder, alguns para poder não esquecer. Entre no nosso Instagram e no nosso site tem todos os nossos convênios lá. Então a nossa contribuição social é para isso, é o que eu falei. Não existe aquela história, que o Supremo abriu, não tem. O sindicato ele é a força do servidor. O servidor vai lá voluntariamente, contribui. Eu contribuo desde quando eu entrei no serviço público aqui em Búzios. Eu fiz questão, a primeira coisa que eu fiz foi lá me filiar, porque tem muitos servidores que entraram nesse último concurso, inclusive está sendo judicializado, porque o sindicato entrou com diversas ações, porque tinham terceirizações, tinham contratos, e o servidor não ocupava o cargo dele de direito. E aí precisou o sindicato judicializar. Se a gente não tem uma assessoria jurídica, se a gente não tem um know-how para essas questões, muitos servidores hoje não teriam assumido o cargo. Tem servidor que até hoje está subindo o cargo. A gente tem lá ações de técnico de enfermagem, de agente de defesa civil. Tem um servidor que é de São Paulo, que está vindo para tomar posse. Ele é aqui do Rio, fez o concurso para São Paulo, passou no de Búzios, pularam ele na lista de classificação, deu uma confusão danada. E se a gente não tem um sindicato para isso, quem é que vai brigar? Entendeu? Só concursado pode se filiar ou os contratados podem de alguma maneira participar? Essa também é uma dúvida bem bacana, porque quando eu assumi o sindicato, a gente é regido também por um estatuto, né, que é onde ficam as nossas regras. Não era permitido nem comissionado nem contratado fazer parte do nosso sindicato. O que não é muito legal, porque aquilo, né, a gente somos trabalhadores do serviço público. O contratado e o comissionado ele também sofre assédio. Né? Se eu receber uma denúncia de assédio, eu não vou perguntar para a pessoa se ela é contratada, terceira, não vou. O sindicato vai comparecer ao local
e vai dar toda assistência para aquela pessoa. É um ser humano, um trabalhador. Então não era possível o comissionado contratado se associar. A gente fez uma assembleia, tudo é deliberado em assembleia soberana. A gente fez uma alteração no nosso estatuto e hoje é permitido que o contratado e o comissionado façam parte do nosso sindicato. Ele só não pode fazer parte da diretoria, né? A diretoria é exclusiva para os servidores estatutários. Por quê? Justamente para que o gestor do momento ele não conduza o sindicato. Porque se for um comissionado e ele assumir o sindicato, ele vai fazer as vontades do gestor. Conflito de interesse. Isso aí. Então, para questões de defesa de direito, inclusive a gente tem algumas ações lá de servidores contratados que foram mandados embora para receber as verbas rescisórias. Então, é um tipo de ação que, se ele buscar particular, no mínimo ele perde 30% do que ele teria que receber. Hoje, como a gente atende os contratados comissionados, ele entra com essa ação gratuitamente. Previamente ele já era associado, né, quando ele é demitido ou mandado embora ou exonerado, ele busca a nossa entidade e a gente dá entrada no processo para ele de forma gratuita e ele tem todo o direito dele. E sempre foi assim ou isso acontece de um período para cá? Desde as FAB já era possível o contratado fazer parte? No início fazia, aí houve uma alteração estatutária que tiraram os comissionados contratados. Quando eu assumi, eu entendi a importância de representar todos, porque, como eu disse, a nossa maior defesa é a condição de trabalho dos nossos servidores. Então, se eu receber uma denúncia do hospital que tem uma pessoa sendo assediada, ou num local insalubre, um local inadequado, ou que foi humilhado, eu não vou perguntar, você é concursado, é terceirizado, é associado, não. A gente vai direto lá para averiguar a denúncia e, independente de ser comissionado, contratado ou concursado, a gente vai atender. E aí a gente propôs alteração no estatuto e desde o ano passado é permitido que esses profissionais se associem ao nosso sindicato para ter toda essa proteção, para usar os nossos convênios, para poder participar da vida sindical. Teve uma pequena resistência na Assembleia, mas a maioria optou por votar favoravelmente para que esses profissionais façam parte. Só que eu deixo frisado aqui, não tem direito a voto, nem a ser eleito para a diretoria, justamente para que o gestor não influencie. Mas os benefícios são todos os benefícios equitativos. Isso aí, tem direito de participar das assembleias, tem direito de ser ouvido. Só que em relação à eleição de votar e ser votado é só servidor estatutário. Tá. A única ressalva que a gente tem, que é a única categoria que tem um vínculo ainda precário, que é uma das lutas nossas também, que eu até esqueci de colocar aqui naquela da batalha ali das nossas lutas, são os agentes comunitários de saúde, porque eles são contratados, mas por tempo indeterminado. É um processo seletivo, é um tipo de contrato precário, né? A gente inclusive tem uma ação de uma servidora que foi mandada embora sem o devido processo legal. Eles têm o direito também de fazer parte da diretoria, mesmo sendo contrato. Isso está também no estatuto, porque eles são regidos por uma lei federal, 11.350. Então, essa lei federal que dá alguns tipos de prerrogativa, algumas proteções. Por exemplo, é processo seletivo. Não pode chegar, vou te contratar como agente comunitário de saúde. Não pode. É feito um processo seletivo, a pessoa deve residir na cidade. Então, é a única exceção de contrato a poder assumir um cargo de diretor. Inclusive, a gente tem uma diretora que é agente comunitária de saúde. A gente está na luta para eles trocarem de regime, virarem estatutário, é uma das nossas batalhas também. E a única exceção à regra em relação à diretoria são essas. Há quantos anos o município de Búzios não promove concurso público? E qual é o prazo que a Justiça dá a partir do momento que o candidato é aprovado para ele tomar posse do cargo dele? Então essa pergunta também é bacana, porque está na pauta do dia 26 de setembro, né? Já faço o convite se quiser participar da nossa assembleia. Vai ser uma assembleia muito grande, eu acredito que vai ser a maior assembleia de todos os tempos. O município ele não realiza concurso desde 2012. Todos os concursos que a nossa cidade realizou, 2012 é o terceiro concurso, foi através de medidas judiciais. O Ministério Público é o fiscal da lei, através de provocações do sindicato, obriga, através da justiça, a realizar o concurso. Em 2012, que eu sou do concurso 2012, foi feito o concurso. O último foi feito em 2012? Tem 12 anos. O que aconteceu? O gestor que assumiu a prefeitura, ao assumir, ele fez um decreto suspendendo o concurso. E aí gerou uma judicialização, gerou uma ação civil pública. Essa ação civil pública, ela perdura até hoje.
Então, por isso que tem servidor sendo chamado até hoje. A gente tem ações de servidores que tomaram posse recentemente. Então, tem que entrar na justiça para isso. Tem que entrar na justiça, porque é chamado execução de sentença. A sentença tem que ser executada. Dia 26 agora a gente vai votar para que o sindicato promova uma execução coletiva. Por quê? A gente tem feito execuções individuais. Entendi. E aí, o que isso acontece? Vai só delongando. A nossa ideia é fazer uma execução coletiva, chame todos que tenha que chamar para poder abrir um novo concurso. Por que a nossa preocupação é que tenha um novo concurso? A gente é regido por um fundo de previdência próprio. O nosso dinheiro do nosso fundo é o servidor concursado que mantém esse fundo. Quando não tem concurso, a gente tem mais gente se aposentando do que trabalhando. O que vai acontecer em janeiro? Em janeiro, como a gente conseguiu conquistar o plano, e o primeiro concurso é de 98, aproximadamente 500 pessoas vão se aposentar. Então, de 2.000 servidores que a gente tem hoje, vamos ficar com 1.500. Esses 1.500 vão continuar mantendo o fundo e vai chegar um momento que a gente vai ter mais aposentado do que gente trabalhando. E o que vai acontecer com o fundo? Vai quebrar. Porque o fundo de previdência, igual o INSS, ele é uma pirâmide. Eu pensei nisso agora. É uma pirâmide. Tem que ter mais gente trabalhando do que pessoas aposentadas. Então, a importância da gente ter o nosso concurso, está na pauta do dia 26, que seja realizado um novo concurso, mas antes que seja realizado um novo concurso, é que encerre esse de 2012, chamando quem teria que ser chamado de direito. Por quê? O município ele assinou um acordo com o Ministério Público se comprometendo a chamar determinadas carreiras. E o que aconteceu? Isso não vem sendo cumprido. A gente já fez representação para o Ministério Público, o Ministério Público entendeu que estava sendo cumprido, mas não vem sendo cumprido, tanto que a gente tem ações individuais de sentença, e aí a gente vai promover essa ação coletiva para poder chamar quem tem que ser chamado. Quem não tem que ser chamado vai ser no próximo concurso. Eu dou exemplo de cargos que deveriam ser chamados, por exemplo, inspetor de aluno. Abriu um processo seletivo há pouco tempo. Peraí, se tem servidores aptos a tomar posse, por que abre um processo seletivo para chamar servidores que poderiam ser chamados do concurso? Técnico de enfermagem, abriu também há pouco tempo processo seletivo. Então, a gente quer encerrar o concurso de 2012, seja criado um novo concurso, mas que antes encerre essa questão judicial. Porque você perguntou sobre o prazo. A nossa Constituição da República, ela é o norte que todo mundo deveria seguir. Infelizmente, muitos gestores ignoram a nossa Constituição. Ela diz o seguinte, que o concurso é 2 anos, prorrogado por mais 2. Então, se for em 2012, ela ia ser prorrogada até 2014 e depois em 2016. Só que, quando judicializa essa questão, como é um prazo prescricional, não decadencial, judicializou, ele suspende a prescrição. E aí, esse concurso, tem um concurso da Bahia que tem 30 anos. O nosso já está indo para 12. Daqui a pouco vai passar mais 12. Então, é uma coisa que não vai terminar nunca. Então, esses embrólios jurídicos e judiciais, o sindicato está de olho em todas essas questões. Essa assembleia do dia 26 é uma assembleia muito importante, justamente para a gente encerrar algumas questões, inclusive o nosso próprio fundo. Nunca teve concurso para o fundo. Como é que a gente tem um fundo de servidores e não tem servidor do fundo concursado? Os servidores que estão lá são concursados, mas são concursados do executivo, não são do fundo. Entendeu? Aí não tem uma continuidade, porque se outro prefeito assumir, não, eu quero botar outra pessoa. Começa aí tudo de novo. Zero, né? E qual é o problema da questão do fundo? O Servibus também faz parte do Conselho de Previdência. Eu fui um dos conselheiros também. Para você fazer parte do fundo, você tem que fazer diversos cursos. Se atualizar, fazer prova, porque são regras federais, né? São portarias lá do Ministério da Previdência. Então você investe muito naquelas pessoas que estão ali, e se chegar determinado gestor, não vou trocar todo mundo. Aí todo mundo tem que fazer outros cursos, tem que fazer prova, tem que tirar as NRs, então se tiver servidores concursados de carreira, não tem como ninguém tirar dali, vou te colocar agora à disposição lá na Câmara, vou te colocar à disposição lá no prédio do Executivo. Não tem isso. Então é importante. Tá. Dos 4 governos que nós tivemos, qual foi o que mais contribuiu para o crescimento do sindicato dos servidores? Então essa pergunta é meio, não vou nem dizer que é complexa, mas é uma pergunta que é fácil de responder. Por quê? A gente não busca a colaboração do chefe do executivo, de nenhum que tenha passado. O que o sindicato busca? Que sejam respeitados a prerrogativa do sindicato e que sejam respeitados os direitos dos servidores. Eu acompanho a luta sindical aqui de Búzios desde a gestão do prefeito anterior,
né, que eu entrei em 2014, apesar do concurso ser 2012, eu só tomei posse em dezembro de 2014, porque teve todo esse imbróglio judicial. E o que aconteceu? Na gestão desse prefeito anterior, que eu até evito de falar nomes de prefeito, né, mas todo mundo sabe quem é. O nosso presidente, ele teve a licença sindical cassada. Então é uma prerrogativa do sindicato, isso está na nossa lei orgânica, é o que eu falo. Muitos gestores não respeitam a Constituição e não respeitam a lei orgânica, que é a Constituição do município. A nossa Constituição do município, que é a chamada lei orgânica, tem uma prerrogativa que o presidente do sindicato e os seus diretores, eles têm uma licença sindical, justamente para ele não ter interferência externa, ele poder desenvolver um bom trabalho sem ser preocupado se vai ser perseguido, se hoje ele vai estar trabalhando no hospital, se amanhã ele vai estar trabalhando na garagem. E aí esse presidente, ele foi assediado, a licença dele foi cassado por um servidor de carreira que não era associado, mas a mando do gestor da época, e ele teve a licença cassada. Então, da gestão que eu conheço, da gestão anterior e a gestão agora, em termos de prerrogativa e de de respeitar a liberdade sindical, a gestão atual tem sido muito melhor do que a gestão anterior. Porque a gestão atual, quando eu dei entrada lá na licença, concederam a licença sem ressalvas, sem nada, sem nenhum tipo de barreira, né, do que a gestão anterior, que teve essa barreira. Agora, sobre colaboração, eu acredito que nenhum gestor que passou pelo executivo ali tenha colaborado de fato com a entidade. Mas alguns respeitaram mais e isso. Outros menos. Até porque a entidade, muita gente às vezes também tem essa dúvida, ou às vezes não sabe, a entidade é autônoma. A nossa entidade, ela não pode ter interferência nenhuma do chefe do executivo que estiver lá ou do presidente da Câmara. De ninguém. A nossa entidade, ela é autônoma. Quem manda no Servibúzios são os servidores associados. A gente representa todos, até quem não é associado. Mas quem manda de fato são os servidores associados. Eu estou ali como presidente, né? Meu tempo é determinado, eu estou ali para servir os servidores. Quando eu voltar a ocupar o meu cargo, eu vou voltar a servir a população. Então hoje o sindicato serve os servidores. Por isso que é Servibúzios, Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Armação dos Búzios. Então é isso. Em termos de colaboração, acredito que de fato nenhum tenham colaborado com a entidade, mas que a gestão atual ele respeitou as prerrogativas do sindicato. Algumas, né? Não todas, porque quando você falou sobre as FAB lá no início, em alguns processos judiciais, o município faz questão de falar que a gente ainda somos uma associação. E não é, nós somos sindicato. Aí, Flávio, mas por que o município insiste em falar que vocês são associação? Porque para uma entidade ser declarada sindicato, ela precisa de uma carta sindical. Quem fornece essa carta sindical é o Ministério do Trabalho. Sabe-se que em governos anteriores, federais, né, o Ministério do Trabalho foi extinto. Isso dificultou a obtenção dessa carta. Logo assim, quando eu tomei posse, foi uma das minhas promessas também, a gente deu entrada nessa carta sindical. Então, a gente é sindicato de fato, mas ainda não é de direito por falta dessa carta sindical. E, Flávio, qual a diferença de você ter a carta sindical e não ter a carta sindical? A única diferença em algumas ações coletivas, você não pode representar a todos. Você só representa os associados. Essa é a única diferença. Mas em termos de arrecadação, porque essa carta sindical era importante por causa do imposto sindical. Quem tinha a carta tinha direito ao imposto. Nós, desde como fomos fundados, como nunca sobrevivemos de imposto, só de contribuição do próprio associado, a carta não foi assim, eu não sei porque que eles não conseguiram a carta. Foi o meu primeiro ato, né? Tá lá, a carta tá tramitando em Brasília, a nossa federação está ajudando com essa questão da carta, e é isso. Então, a gestão atual, ela respeitou mais prerrogativas do que a gestão anterior, mas em relação ainda a essa questão de chamar de associação, para tentar às vezes desqualificar, a gente é sindicato de fato. Tanto se vocês entrarem aí, entra aí no Google aí, vai lá busca lá CNPJ, bota o nosso CNPJ lá, 04-930-581-1000, ao contrário 11. Vai estar lá, entidade sindical. Não vai estar como associativa. A única diferença é essa questão da carta para algumas questões jurídicas, que no dia a dia não influencia. Exemplo, o nosso mandado de injunção. Foi uma ação coletiva, o município na época, também foi outra gestão, veio com essa tese de que a gente não poderia representar todos, mas acabou que a gente ganhou e o plano está sendo para todos, mesmo para quem não é associado.
Então, mesmo tendo essas argumentações meio falaciosas, a gente tem conseguido conquistar várias questões coletivas para todos os servidores. Tá bom. Para encerrar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você desse a sua opinião sobre o que existe de pior e de melhor quando o assunto é funcionalismo público de Búzios. Primeiramente, para responder essa última pergunta, eu gostaria de agradecer o espaço, né? Todo podcast que eu vou, eu falo quem dá voz aos servidores, né? Durante a manifestação na Câmara, posso citar aqui o Búzios Notícia? Pode. O Búzios Notícia foi uma das mídias de Búzios que deu voz aos servidores, uma das poucas mídias que deram voz. Em Cabo Frio, quem deu voz para a gente foi o Dirley Pereira, o RCI. Então, eu agradeço esse espaço, Márcia, da TV Búzios, seu espaço, de poder dar voz aos servidores, porque muitas das vezes a gente não somos ouvidos, nós somos muito criticados, apontados, desacatados, né? Muitas das vezes, né? E às vezes não somos ouvidos. A única coisa que a gente espera é respeito. Então, eu acho que o que o Búzios tem de melhor. Por que eu escolhi vir trabalhar em Búzios? Porque eu fui muito bem acolhido. Eu sou natural de Maricá. Minha cidade é uma cidade muito rica. Fui servidor lá da minha cidade, fui o primeiro colocado da minha categoria lá. Só que eu escolhi trabalhar em Búzios, porque quando eu cheguei aqui eu fui muito bem acolhido. A população me acolheu. Eu tenho familiares aqui na Rasa. Minha esposa tem familiares aqui na Rasa e minha família também. E eu trabalho nos setores da fiscalização, que normalmente é aquilo que tem um embate. E não, eu fui muito bem acolhido. Na pandemia, a gente teve aquela problemática a nível nacional, que a gente via aquelas coisas dos comércios sendo fechados, muita hostilidade. Aqui a gente conseguiu montar um grupo integrado para a gente cumprir as medidas sanitárias, e todo o comércio que a gente chegava, explicava, os comerciantes entendiam. Muitos falavam assim, graças a Deus que vocês vieram. Mas por quê? Não, porque a gente explica as regras, o pessoal não quer entender, não sei o quê. Pô, tem como você explicar? E vendo vocês aqui, eles vão entender. Então, o que tem de melhor em Búzios para mim foi o acolhimento aos servidores públicos. E eu digo isso porque tem muitos médicos também, enfermeiros e técnicos que a gente troca ideia, que falam muito isso. Poxa, eu amo muito meus pacientes. Eu gosto muito de trabalhar na UBS e tal, porque lá todo mundo me lembra de mim, me reconhece. Então é isso. O de melhor que teve para mim em Búzios foi o acolhimento da população, da sociedade buziana, e o respeito. E eu digo isso porque eu trabalho num setor complicado, que é a fiscalização. Sempre tem aquela animosidade. E eu graças a Deus, eu nunca passei por um momento de hostilidade, né? Sempre tratei todo mundo com muito respeito. O meu maior orientador sempre é a Constituição da República e é a lei. Então, eu sempre trabalhei com base na lei. Então, para mim, esse foi o de melhor. De pior, que eu tenho para falar aqui, é isso. É ignorar os direitos dos servidores, ignorar a nossa Constituição e a nossa lei orgânica. Então, isso é Flávio, por que isso te incomoda tanto? Porque direito, que eu costumo falar lá para os servidores, direito não é a favor. Direito é direito, é seu. Você opta. Você tem a opção de falar assim, não, eu quero exercer esse direito. É igual quando você vai tirar a habilitação. Fala assim, não, eu tenho o direito de tirar minha carta de habilitação. Você fala assim, não quero tirar. Beleza, direito seu. Então, os servidores de Búzios têm diversos direitos, alguns previstos em lei, previsto na Constituição Federal, previsto na lei orgânica, e esse direito não é respeitado. Então, isso que é o de pior de Búzios. Das gestões que passaram. A gente tem que brigar na justiça. Tem muito servidor que fala assim, poxa, Flávio, mas tem que botar na justiça mesmo. Eu falo, amiga, se a gente não botar na justiça, a gente não vai conseguir. Porque a gente não vive no mundo ideal, né? Tem uma lá, os pensadores lá da Grécia Antiga, tem um mundo ideal e um mundo sensível, né? A gente vive no mundo sensível, o tátil. Um mundo ideal que a gente não precisasse de ficar judicializando as coisas, que a gente buscasse a tutela jurisdicional. Esse seria o mundo ideal. Mas, infelizmente, a gente precisa buscar a justiça. E por que eu falo muito isso de buscar a justiça? Muita gente não sabe que a gente vive num país democrático. E qual a importância de a gente viver num país democrático? Não existe nenhum poder absoluto. A gente tem 3 poderes reconhecidos, né? Que é o legislativo, o judiciário e o executivo. Nenhum desses 3 poderes são absolutos. Eles se complementam. Um complementa o outro, um fiscaliza o outro. Então, quando a gente fala que a gente vive num país democrático e numa cidade democrática, se um desses 3 estiverem descumprindo algum preceito constitucional, você pode invocar o outro poder para esse poder fiscalizar aquele outro poder. Então, é isso. O de pior de Búzios, para mim, é isso. A gente teve diversos direitos
e a gente ser obrigado a buscar a tutela jurisdicional, pedir ao Poder Judiciário para intervir numa coisa que o gestor era para fazer. Que está na Constituição. Está na Constituição, está na nossa lei orgânica e está na nossa lei. Né? Eu dou um exemplo aqui, licença maternidade não é regulamentada. É concedida com base na CLT. Tem a previsão no nosso estatuto, mas não é regulamentado. Licença paternidade não é regulamentado. Né? Inclusive teve um amigo meu, vereador, que fez parte da Câmara, não vou citar nome para não ter problema, mas ele até fez uma indicação de regulamentar essa questão, uma questão simples, né? Teoricamente simples, é concedida. Se eu falar que eles não concedem, eu vou estar mentindo. É concedido, mas é uma concessão. Apesar de estar previsto em lei, nunca foi regulamentado. O nosso auxílio alimentação, tem professor que é impedido de se alimentar em escola, né? Até porque, teoricamente, legalmente não poderia, porque a verba da merenda é verba para os alunos. Mas tem uma lei aprovada que garante o auxílio alimentação, lei 1804/2023, e que até hoje não chegou no bolso do nosso trabalhador. Então, essa reflexão que eu deixo para os moradores da nossa cidade e para os nossos servidores. A gente tem coisas boas, que foi o acolhimento, que a gente ser reconhecido. Eu lembro que na pandemia o pessoal ia lá para o hospital, faziam vigílias lá fora para os nossos profissionais de saúde. Então, isso que é muito bacana de servidor, é o nosso combustível, né? A gente tem uma remuneração digna. Agora, com plano de carreira, diversos servidores vão ter uma remuneração digna, né? Vai ser reconhecido a escolaridade. Pô, quem tem nível superior vai ganhar um pouquinho a mais, quem tem pós vai ganhar um pouquinho a mais. Então, essas são as coisas boas. O avanço, né? O avanço. Essas são as coisas boas do serviço público aqui de Búzios. E as coisas ruins são essas, para mim. Eu deixo essa reflexão. A gente ter que brigar para cumprir as leis que eram para vir de forma automática. E às vezes os nossos colegas servidores às vezes não entendem isso. Fala assim, pô, já falava, mas para mim tinha que ser automático. Eu falo, para mim também. Para mim, um abono de permanência. Você entrou hoje, no dia seguinte. É sistema. É coisa simples. No dia seguinte era para ser concedido. E não é. Então, essa é a minha ressalva que faço. E para finalizar, minha amiga, agradecer mais uma vez o espaço, né? A oportunidade que você está dando. Deixar um agradecimento especial aos meus companheiros servidores. Né? Eu estou aqui por eles. Aconteceu esse episódio péssimo ontem. Eu estou tomando as medidas judiciais. Não vai ficar assim. Porque eu prezo muito por essa questão do sindicato ser autônomo. O sindicato não tem bandeira. O sindicato não tem partido. O nosso partido é o servidor público. Né? Eu tive muito problema na eleição presidencial porque tinha uma polarização, né? Alguns votavam em candidato A, outros votavam em candidato B. E eu sempre falei, gente, a gente tem que respeitar o direito de escolha de cada um. Se cada um se identifica mais com um lado ou com o outro, é você. Só que a gente tem que defender o nosso sindicato. A gente tem que defender a nossa categoria, que é o serviço público. É isso. Então, eu agradeço o espaço, mais uma vez, de coração, essa oportunidade que está dando. Já deixo o convite para você fazer parte lá da nossa Voz do Servidor. Né? Normalmente o nosso programa também é um pouquinho mais longo. Demora para gravar, mas você vai conhecer lá o nosso espaço. Eu deixo o convite e agradecer a minha família e a todos os servidores que estão assistindo e a nossa população. Tá bom. Admirável o trabalho, né, você, sua equipe. Conheço desde a ASFAB. A minha filha Aline Krause, inclusive, ela foi diagramadora, fazia diagramação do jornal da ASFAB, quando surgiu, muito tempo lá atrás, que ainda tinha o impresso. Então, eu acompanhava, né, tudo que a ASFAB fazia, pela empolgação que eu via com que ela participava. Sérgio Mena também, Barreto, jornalista, que já trabalhou comigo vários anos, também participava da ASFAB. Enfim, é uma história digna, e torço por vocês e que sirva de exemplo para todas as associações de Búzios, que esse é o caminho. A sua energia é muito positiva e tem muito para contribuir com essa cidade. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, minha amiga.